Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, hoje vamos falar sobre separação de misturas. Vamos fazer uma pequena revisão a respeito disso. A gente viu lá no início, né? Mas bem tranquilo. Bora lá. Primeiro, antes de a gente saber como separar uma mistura, a gente precisa conhecer o que é uma mistura, né? Misturar é o fato da gente, olha o que está fazendo. O fato de a gente colocar vários compostos, né? Agitar e ver o que dá. Isso que significa misturar, né? A gente utiliza diariamente esse termo, tá? Falando quimicamente, a gente pode saber que uma mistura, ela se comporta de duas maneiras. Ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Quando ela é homogênea? A gente viu lá no início, né? Como elas eram representadas. Por exemplo, uma mistura homogênea, eu observo a olho nu apenas uma face, né? Aqui está representado o café, eu só enxergo o café. Ele pode ter vários outros compostos, mas a olho nu eu enxergo apenas uma face. A água pura, né? Água cristalina, observo apenas uma face. Já uma mistura heterogênea, eu posso enxergar de duas ou mais faces, né? Posso ter várias faces ali. Então, eu observo aqui, por exemplo, 3 faces. E ela é representada uma mistura heterogênea, tá? E essas misturas, eu posso separá-las, né? Existem vários métodos de separação para cada uma delas. Então, vamos relembrar. Aqui, vamos mais para trás. Processo de separação de misturas homogêneas, né? Por exemplo, ali, ó. Percebam aqui que eu tenho 3 frasquinhos. Um amarelo, um verde e um azul, né? Observo apenas uma única face, tá? Vamos lá. Então, essas misturas homogêneas, elas podem ser representadas por os mais específicos. O que mais a gente utiliza estão aqui os nomezinhos deles, né? Posso separar dessas diferentes maneiras. O primeiro é uma destilação simples. Na destilação simples, pessoal, eu tenho um sólido, um líquido. Por exemplo, eu posso ter na destilação simples, eu posso ter o sal dissolvido na minha água, tá? Para isso, eu tenho uma aparelhagem, a gente fala assim na química, né? Uma aparelhagem específica, né? Onde eu vou ter meu sal, o sal ele vai estar dissolvido aqui nesse equipamento, né? Nesse caso, ele é um balão de destilação, né? Isso aqui, ele redondinho, gorduchinho. Eu começo a aquecer, aqui acontece um aquecimento, eu começo a aquecer, né? Vejo a temperatura dele. E aqui, os vapores, né? Quando ele começa a entrar em ebulição, vai passar por um condensador. O que faz esse condensador? Esse condensador, vou chegar mais pertinho dele. Esse condensador, por exemplo, pessoal, ele tem uma entrada de água e uma saída de água quente. Por que a entrada de água? A entrada de água, pessoal, ele faz o que ele não resfria aquilo, né? Resfria os vapores, né? Para quê? Para que eu possa, esse vapor, ele se transforme em líquido, né? E eu possa recolher aqui com Erlenmeyer, tá? Essa é uma destilação simples, né? Quando eu tenho sólidos dissolvidos em água. Então, o que ocorre? A água, né, que estava dissolvida no sal, ela vai ser recolhida aqui e o sal vai ficar aqui sozinho, né? Vai evaporar. A água evapora, recolho o líquido aqui e o salzinho fica no estado sólido nesse recipiente. Essa é uma destilação sólido-líquido. A outra, vamos olhar aqui, tem a destilação fracionada. Pessoal, a diferença entre uma e outra é que aqui tem uma coluna de condensação, tá? Tem uma coluna aqui, essa coluna faz o quê? Com que ele consiga, como posso dizer? Ele faz com que ele passe por vários caminhos e consiga separar os líquidos. Como são a destilação fracionada, é líquido-líquido, ele faz
com que primeiro o que tem maior temperatura de ebulição possa sair, depois possa sair o outro líquido e assim sucessivamente, tá? Seria um aquecimento de duas misturas líquidas que possuem pontos de ebulição variados, né? Não pode ser muito perto, tem que ser variados, tá? Que mais? Essa destilação fracionada também é muito utilizada na indústria petroquímica, né? Para separar os derivados do petróleo, onde cada componente destilado, né? Ele vai sendo retirado, cada componente, conforme ela tem uma coluna alta, conforme a coluna vai baixando, vai baixando a temperatura, ela tem maior calor e vou conseguindo ter outro tipo de componentes. No petróleo, tudo se reaproveita. Então, é bem interessante. A destilação fracionada, sempre que fala de petróleo e os seus derivados, ocorre através desse processo, tá? Depois eu tenho a evaporação, tá? Na evaporação, o que ocorre, pessoal? A evaporação é sólido dissolvido, né, num líquido, né? O exemplo básico ali da evaporação são as salinas, né? O que ocorre? A água vai ser evaporada, é diferente da destilação, né, gente? Que eu consigo retirar a destilação simples, no caso, eu consigo separar o sólido e o líquido. Aqui vai evaporar toda a água e vai ficar somente o sólido. É isso que eu quero, somente o sólido, o importante, né? Então, ela mistura, ela é aquecida até que todo o líquido se evapore. Por isso as salinas, né? Podem olhar, tem os tanques, precisa bastante calor e precisa de vento também para poder evaporar rapidamente, né? Isso que ocorre nas salinas. O outro processo que eu tenho é a cristalização, tá? A cristalização, pessoal, é um processo aqui onde as substâncias na mistura são sólidas, tá? Então, eu tenho vários sólidos aqui dissolvidos, eles são aquecidos, né? Que ocorre um aquecimento. Uma vez que ela é aquecida, eu consigo separar, né? Tiro o líquido aqui e eu consigo, nesse filtro, deixar um pouco do sólido. Esse sólido eu deixo dentro de, a gente chama de vidro relógio, né? Deixo ali e espero por um bom tempo até ele cristalizar completamente. Essa é uma cristalização, certo? Muito utilizada essa cristalização em purificação de sais e nas pedras, nas rochas também. Ela veio utilizada, né? Ela fica cristalizando, mas isso leva um bom tempo para correr. Logo tem a cromatografia. A cromatografia, especificamente, gente, ela quantifica os componentes das misturas. Eu consigo separar as cores, onde tem uma face estacionária e uma face móvel, não? Uma tá quietinha e a outra começa a sair. Então, por exemplo, eu venho como posso dizer, uma experiência bem comum, né? É a separação das cores de uma canetinha, né? Eu tenho uma canetinha, eu vou colocar dentro o papelzinho, eu vou pintar ela, né? Vou pegar e vou fazer um pontinho, uma canetinha hidrocolor. Logo vou pegar esse pedacinho de papel, eu vou colocar dentro de um recipiente. Só que esse recipiente tem um pouco de álcool, né? E eu deixo ele aí, eu tampo e deixo um tempinho. Uma vez que vai acontecer? Ela vai separar os componentes da canetinha, né? Esse álcool vai conseguir arrastar, né? Ele vai subir, né? Esse álcool vai fazer com que evapore e suba as cores e consiga separar. É bem bacana. Eu, inclusive, mandei para vocês um vídeo mostrando isso. Deem uma olhadinha, tá? E por último, nos processos de separação de misturas homogêneas, eu tenho a extração por solvente, tá? Essa extração por solvente, pessoal, ó, esse aqui, o que ocorre, gente? Eu preciso ter como posso dizer? Um vegetal, por exemplo, eu posso ter extratos de folhas
vermelhas, de rosas vermelhas, desculpa, extrato de rosas vermelhas, as pétalas, né? Eu quero o extrato dela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, ó, as minhas rosas e vou colocar álcool, né? O que vai acontecer? Eu vou aquecer, aqui nesse caso tem a água, que já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas eu posso aquecer ela, né? Vou aquecendo, aqui embaixo eu coloco aqui. Em vez disso, eu coloco aqui, começar a aquecer e o que vai acontecer? Vai passar para o condensador, né? E eu vou conseguir retirar o extrato dela e vai passar para o condensador, vai resfriar e vou conseguir extrair o óleo dela, o óleo essencial dessas rosas, por exemplo. É bem fácil, né? Utiliza-se muito, muito, muito na extração de essências, né? De café, de rosas, é bem interessante, fácil, fácil. Mas para isso eu preciso de um solvente, né? Preciso, dentro desse recipiente, eu preciso de um solvente, não dá para botar só água, gente, senão nada acontece. Preciso de alguém que possa repuxar, extrair para acontecer a extração por solvente, certo? Bueno, em relação ao processo de misturas homogêneas, eram especificamente esses aí, tá, pessoal? Vamos continuar? Depois disso, gente, a gente tem os processos de separação de misturas heterogêneas. Lembram que a mistura heterogênea é aquela que possui mais de uma fase, né? Que, por exemplo, tem 3 fases, tá? Os processos de separação de misturas heterogêneas, elas estão bem divididas, tá? Tem sólido, 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 líquido, líquido, líquido. A gente vai falar os mais utilizados, né? Bueno, vamos lá, fácil, fácil. Por exemplo, peneiração. Tenho 2 sólidos, né? E o que acontece na peneiração? Peneiração ou tamização? Ocorre, eu preciso de um filtro gigante, né? Vamos dizer, uma peneira grande, onde os compostos tenham tamanhos diferentes, né? Uma seja maior, outra menor. O que acontece? Eu vou peneirar, podem olhar aqui o desenho, desculpa, a foto aqui. Tem o cara tá peneirando, né? Eu vou chegar mais pertinho. O cara tá peneirando ali os pedregulhos, né? As pedrinhas. As pedrinhas menores, eles atravessam as malhas e as pedrinhas maiores ficam dentro da peneira, né? Isso é uma peneiração. Diferença de grãos, né? Tem que ter para ocorrer isso. A levigação, pessoal. A levigação é muito, muito utilizada nos garimpos, né? O que acontece aí, pessoal? Eu só tenho 2 sólidos, por exemplo, a areia e o ouro, né? Estão dentro desse recipiente e a mulher tá pegando água. O que acontece? A água vai arrastar a areia, né? Que tem uma partícula, ela é uma partícula menor em relação ao ouro, né? E aí o ouro, propriamente dito, vai ficar dentro do recipiente. Isso é com a ajuda da água, tá? Separação magnética. Na separação magnética, o que eu preciso? Necessariamente, eu preciso de um ímã. Esse ímã, ela vai fazer com que propriedades eletromagnéticas sejam puxadas para ele, né? No caso aqui tem areia e limalhas de ferro. O ímã, como ele tem uma atração eletromagnética, vai fazer o ferro, né? Vai puxar para ele e eu consigo separar. Onde ocorre muito isso aqui? Em lixões, onde tem ferro velho e tal, eles têm uns ímãs bem maiores, eles conseguem separar ferro, que depois eles revendem, né? Bem interessante isso aí. Catação, tá? Catação, o nome diz catar, colher, separar. É um método rudimentar, antigaço, né? Antigo e atual também, porque hoje em dia, sempre que vai fazer um feijãozinho, faz uma catação, né? Retira as partículas, as impurezas que não são o feijão, né? Para não ficar cozinhando pedrinhas, né? Dentro do feijão. Seria mais ou menos isso. Então, catação é retirar, separar manualmente diferentes
substâncias, né? Bem fácil, fácil. Ventilação. A ventilação, ela tem ajuda, né, pessoal? A ventilação, ela tem ajuda de quem? Do vento, né? O nome já diz. Ventilação. Também um método rudimentar, né? Muito utilizado. É um método rudimentar muito utilizado, né? Para separar essa senhorinha tá ali, separando as cascas do arroz, né? Que elas são bem fininhas, né? Daí tu tem que levantar, trazer, ao levantar tu faz um vento, né? Criar uma ventilação. E aí as casquinhas vão para fora e tu consegue deixar nessa peneirinha que ela tem, nesse recipiente, tu consegue deixar somente o arroz. Tá? Acontece também para quando a gente vai moer amendoim também, né? A gente não assopra, né, gente? Assopra as casquinhas, né? Tu tá fazendo um vento, tá fazendo ventilação. Assopra as casquinhas e deixa só o amendoim. Depois, eu tenho a flotação, né? Vamos chegar pertinho ali. A flotação, o que acontece? É diferença de densidade, tá? Como assim só diferença de densidade? Eu tenho dois sólidos, serragem e areia. Eu preciso separá-los. O que acontece? Vou colocar água, né? E uma vez que eu coloco água, eu dou uma mexidinha e eu espero um momentinho. O que acontece? A serragem, que tem menor densidade, ela vai para cima e a areia vai para baixo. E eu consigo separar tranquilamente isso aí, tá? A gente depois consegue separar por sifonação, também tem outros tipos de separação, mas a princípio eu consigo separar assim pela flotação, mais rapidamente, tá? Depois, pessoal, eu tenho a dissolução fracionada. A dissolução, o nome já diz, dissolução, vai dissolver alguma coisa. Esse exemplo é bem completo. Por exemplo, eu tenho areia mais sal. Quem que vai dissolver? Areia ou sal? O sal, né, pessoal? O sal vai dissolver dentro da minha água, né? Perfeito. Aí a areia, ela vai estar embaixo e a água e o sal vai ficar em cima, certo? Tá, separei esses aí, mas ainda eu quero separar mais coisas. O que eu vou fazer? Essa água e sal eu vou filtrar, certo? Uma vez que eu filtrei, ó, essa água e sal eu vou filtrar. A areia vai ficar aqui e a água e o sal vai ficar aqui, certo? Nesse recipiente. A areia vai ficar no funil, né? E a água vai passar e vai ficar no copinho, no becker. O que vai acontecer? Eu quero ainda separar essa água do sal. Vou evaporar. Uma vez que evaporo, com o aquecimento, eu consigo ter o sal aqui e a água que vai evaporar. Então, essa dissolução fracionada, o nome diz dissolução porque eu vou dissolver alguma coisa e fracionada porque eu vou ter mais de uma etapa. Ok? Joinha? Então, vamos continuar. Espero tenham entendido. Bem legal, bem simplesinho. Depois, pessoal, tenho a separação heterogênea sólido-líquido. Tenho menos coisinhas já aqui. Vamos começar pelas filtrações. Tem os dois tipos de filtração. Tem uma filtração simples e uma filtração a vácuo, certo? Olhem para ela e me digam qual a diferença. Vamos pensar. Eu falo, filtração a vácuo, ela é mais rápida, né, gente? Com o vácuo eu vou conseguir filtrar mais rapidamente. A filtração simples, ela vai ter um certo tempinho, né? Eu tenho, como é sólido ou líquido, né? No caso anterior que a gente falou, por exemplo, eu tenho areia, né? A areia, vamos chamar areia e água, né? Eu tenho a água e a areia e dentro dela, ó, areia e água, eu vou passar no filtro, né? No funilzinho. A areia vai ficar aqui dentro do funil e a água vai ficar recolhida aqui. Pronto, eu consegui separar tranquilamente. Uma filtração simples. Um exemplo que a gente faz todos os dias é passar o café, né, gente? A gente vai passar o café através de uma filtração. Tem o papel de filtro, tem o café e eu só derramar a aguinha que ela vai extrair. Essa é uma filtração simples. Uma filtração a vácuo, gente,
eu preciso de uma aparelhagem um pouquinho mais sofisticada, que é o chamado Kitasato, né? Ele tem aqui um específico, eu coloco aqui, consigo colocar o vácuo, eu posso puxar com uma mangueirinha, né? E ela vai fazer a sucção e vai ser muito mais rapidamente a filtração. Ou também eu posso, nessa mangueirinha onde diz vácuo, eu posso colocar no motorzinho, né? Que também ele vai fazer com que puxe o vácuo mais rápido, né? Eu tenho sólido, o sólido vai ficar dentro desse funil especial, né? Um funilzinho especial, e a água vai ficar separada aqui. Bem fácil. Então, a diferença entre filtração simples e filtração a vácuo é apenas o tempo e a aparelhagem, né? Que essa aqui é preciso de vácuo para acontecer. E essa aqui não, essa aqui só dois e vai devagarzinho, com muita paciência fazendo, né? Depois tem a decantação, pessoal. Um exemplo da decantação, ela é representada aqui. Água barrenta, ou seja, água e barro. A água tá cheia de barro. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que deixar um tempinho, né? E o sólido, deixar que o sólido se deposite, ou seja, que a terra fique para baixo e a água para cima, tá? Com a ajuda de um bastãozinho de vidro, eu consigo separar a água do barro, né? Tranquilamente, né? Só inclinar devagarzinho e aí eu consigo separar a aguinha e deixar o barro desse lado aqui, tá? Depois tenho a centrifugação, a última do sólido líquido tem a centrifugação. Para a centrifugação ocorrer, pessoal, eu preciso de uma aparelhagem específica, né? A tal da centrífuga, onde eu consigo colocar as minhas duas amostras, né? E ela vai fazer um movimento de rotação, como se fosse uma máquina de lavar roupa. E ela começa a rotar, só que no momento que vai rotar, vocês podem olhar que ela se vira. Ela estava nessa posição, mas agora ela vai se mudar, se deitar, né? Aí eu consigo separar um sólido líquido. No caso, utiliza-se muito, né? Nos laboratórios de análises de sangue, né? Eu consigo separar tranquilamente, né? Utilizando a filtração, eu consigo separar o plasma, né, sanguíneo através disso aí, da centrífuga, né? E ele também, essa separação é muito rápida, porque a centrífuga ela vai uma rotação bem rápida, certo? Depois, pessoal, por último, vamos à separação de misturas heterogêneas líquido-líquido, certo? Aí tem os O2, tem a decantação novamente e a sifonação, tá? Como são dois líquidos, também eu consigo separar, só que essa decantação, pessoal, ele tem um funil de decantação específico, é diferente. Eu consigo separar ele, por exemplo, o óleo da água, né? Eu consigo separar, tem um funil específico que eu consigo separar eles tranquilo, né? Eu abro uma torneirinha e eu consigo separar eles. Depois eu vou colocar o desenho dele. E a sifonação, tá? Pode ser com líquido, tá? Desculpa, líquido e sólido, através de uma mangueirinha. Eu faço uma diferença, né, de altura entre eles. E essa mangueirinha eu consigo dar uma puxada e tirar primeiro o líquido e deixar somente o sólido. Tá? Isso que ocorre. E no líquido, um exemplo, né? Esse exemplo aqui pode ser açúcar e sal, por dizer, né? Que elas não estejam dissolvidas. Ou, vamos de novo, na areia e sal. Ou melhor, na areia e a água, né? Vamos de novo a esse exemplo básico. Aí eu consigo fazer uma diferença de 3, coloco um pouquinho mais para cima, outro mais para baixo, eu consigo tirar a água da areia. E aqui, nesse exemplo líquido, eu posso fazer, no caso, óleo e água, né? Eles têm diferenças, né? Não se misturam esses dois líquidos. Eu consigo retirar inicialmente o para cima, vocês vão ver que vai estar o óleo, né? Eu consigo retirar o óleo sem precisar tirar a água. A água vai ficar do outro lado, tá?
Então, a sifonação é bem tranquilo. Eu cheguei a colocar para vocês lá no início, cheguei a colocar os videozinhos, né, das experiências. E eu espero que eu tenha ajudado nessa revisão. Grande abraço, tchau, tchau. Falamos na live, hein? Por favor, vamos tirar todas as dúvidas. Beijão, fiquem com Deus.